Sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje teremos uma aula de vetores, bem de boa, tá? Vetores, pessoal, é um assunto muito comum tanto na física quanto na matemática, tá? Então, vamos começar logo aí, vamos começar logo com a definição. O que é um vetor, tio? Tio, o que é um vetor? Galera, um vetor, ou alguns vetores, ou os vetores, de uma maneira geral, são segmentos de reta com uma orientação. Simples assim. Segmentos de reta com uma orientação. Beleza? Isso aí é um vetor. Tá? E aí vamos representar aqui um vetor de boa. Pronto. Tá? Para não esquecer aí. Vamos representar aqui um vetor. Opa! Isso aqui é um vetor, tá? Isso aqui é um vetor. E aí percebam o seguinte, ó. Tô até alongando aqui. Esse vetor, ele possui uma origem e possui também uma extremidade. Deixa eu colocar aqui, ó, extremidade. Por que isso aqui é importante? Porque quando representarmos o vetor resultante, representar graficamente o vetor resultante, essa ideia de origem e extremidade é importante, tá? Ou será importante. Pronto, tá aí. Isso aqui é um vetor. Beleza? E a gente pode, nós conseguimos caracterizar um vetor através de três coisas. Então, um vetor, ele é caracterizado por possuir módulo, possuir uma direção e um sentido. Beleza? Tá aí. Um vetor será caracterizado por seu módulo, por sua direção e por seu sentido. Beleza? Então vamos definir aqui. O que é módulo, prof? Tio, o que é módulo? Galera, um módulo é o valor numérico, tá? Então quando a gente fala de vetor e fala de módulo de vetor, eu estou falando de um vetor ou de um valor numérico. Beleza? Só uma outra coisa importante. O módulo está associado com o tamanho do vetor. Beleza? Quanto maior o vetor, maior o seu módulo. Quanto menor o vetor, menor o seu módulo. Então quer dizer o seguinte, que se eu pegasse dois vetores, por exemplo, só um exemplo aqui, tá? Esse vetor e esse vetor, posso dizer que eles dois têm o mesmo módulo? Sim. Se possuem o mesmo tamanho, possuirão o mesmo módulo. Beleza? Ou melhor, o mesmo módulo não. Possuirão módulos iguais. Desculpa, galera. Se o módulo desse aqui, por exemplo, um exemplo, é 2, e aí entenda, módulo é o valor numérico. Aqui é 2, aqui também será 2, tá? O módulo está associado com o tamanho do vetor. Beleza? Agora, direção e sentido. O que é isso? É a mesma coisa? Não. Direção e sentido são coisas diferentes, tá? A direção, e aí associem, tá? Associem. Direção, pessoal, ela vai estar associada, vai estar ligada a planos. Plano horizontal, plano vertical, plano inclinado, tá? Então, direção está associada a horizonte, vertical, ou melhor, horizontal, vertical ou inclinado, tá? Bem pouco é inclinado, mas tudo bem. Direção. E o que é sentido, professor? Sentido nada mais é do que a orientação que uma direção possui. Como assim? O sentido, galera, é o seguinte. Sentido, ele vai ser definido as palavras que podemos associar a sentido. Esquerda, direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, beleza? Então, direção é horizontal, vertical ou inclinada. Sentido, esquerda, direita, para cima, para baixo. Por exemplo, esses dois vetores, eles têm uma mesma direção. Qual é? A direção é horizontal, beleza? E qual é o sentido? O sentido é para a direita, beleza? Então, entenderam isso aí? Direção está associada com horizontal, vertical ou inclinada. Sentido não, tá? Sentido é uma orientação da direção, beleza? Esquerda, direita, para frente, para trás, para cima, para baixo. Entendido isso aí, então? Beleza. Na física, o que eu disse para vocês, estudamos vetores por demais da conta, tanto na física quanto na matemática. Tá? Inclusive, na física, temos grandezas divididas em dois grupos. As grandezas vetoriais
e as grandezas escalares, tá? Prof, o que é isso? O que é uma grandeza vetorial? Então vem aqui comigo, ó. Grandeza vetorial. O que é isso? O que é isso, tio? De boa, galera. Percebam aí que as grandezas vetoriais, elas estão associadas a vetores, tá? E o que caracteriza um vetor? Direção, módulo e sentido, tá? Então, quando eu falo de grandezas vetoriais, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que uma grandeza vetorial é uma grandeza que, para ter sentido completo, para ser completa, ela precisa ter bem definida módulo, direção e sentido. Beleza? Então, uma grandeza, vou colocar aqui em vermelho, para ser considerada vetorial, precisa, aqui ó, precisa de módulo, precisa ter um valor numérico, tá? Precisa de uma direção e de um sentido. Beleza? Tá aí. Se essa grandeza, vejam bem, não possuir uma dessas características, ela não vai ser uma grandeza completa, e aí ela não é uma grandeza vetorial. Beleza? Grandezas vetoriais, para serem definidas, vejam bem, para serem definidas, elas precisam de módulo, de direção e de sentido. Tranquilo? Para serem definidas. Na física estudamos tanto grandezas vetoriais quanto grandezas escalares. Mas peraí. Vamos colocar uns exemplos aqui de grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais, alguns exemplos. Temos aí, ó, o deslocamento, é uma grandeza vetorial. Temos a aceleração. A aceleração, pessoal, é uma grandeza vetorial. Aí talvez vocês já estão aí se perguntando, epa, peraí. E a velocidade? Ei, peraí. A gente já estudou isso aqui, essas grandezas, não já? Não já estudamos? Já estudei essa grandeza aí, cara. Estudei deslocamento, velocidade e aceleração, ou aceleração e velocidade. Lá, lembra lá que quando a gente estudou movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, nós estudamos essas grandezas aqui, na verdade. Né? E aí percebam. Mas quando a gente estudou movimento, nós não nos preocupamos nem com direção nem com sentido. É verdade. Quando estudamos movimento, nos preocupamos apenas com os valores dessas grandezas. Com os valores do deslocamento, da aceleração, da velocidade. Beleza? Mas elas são grandezas vetoriais, que só farão sentido se tiverem módulo, direção e sentido. Ou melhor, que serão completas se tiver módulo, direção e sentido. Tranquilo? Podem ser definidas só dessa maneira, tá? Beleza? Lá, quando estudamos movimento, estudamos essas grandezas como grandezas escalares, tá? Mas, na verdade, elas não são escalares. Porque quando estudamos movimento, nós nos preocupamos apenas com o módulo, com os valores delas. Que fique bem claro. São grandezas escalares? Não. São grandezas vetoriais. Embora tenhamos estudado em movimento retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado, apenas o valor dessas grandezas, apenas os módulos, tá? Mas não são escalares, não. Beleza? Então, entendido isso aí, são grandezas vetoriais. E vamos estudar essas mesmas grandezas a partir das próximas aulas, quando estudarmos cinemática vetorial. Beleza? Bom, mas eu disse para vocês que são dois tipos de grandeza, né? As grandezas vetoriais, vou colocar aqui a 2 aqui, ó, e as grandezas escalares. Que isso? Que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Calma. Já viu sim. Galera, ao contrário das grandezas vetoriais, as grandezas escalares, para serem definidas, elas não precisam de um módulo, na verdade de um módulo precisam, tá? Elas não vão precisar de uma direção e nem de um sentido, tá? Elas precisam de um módulo. Ou seja, o que é isso? Uma grandeza escalar, para ser definida, só basta o valor numérico. Pronto. Então eu vou colocar aqui, ó, somente o valor numérico. Lógico, o valor numérico associado a uma unidade, tá?
basta para definir essa grandeza. Beleza? Tá aí. Somente o valor numérico basta para definir uma grandeza escalar. Exemplos de grandezas escalares. Vamos aqui em preto. Exemplos. Grandezas escalares, nós temos aí o tempo, é uma grandeza escalar. Por acaso, quando eu informo as horas, eu digo a direção e o sentido? Não. Eu informo, são 2 horas. Beleza? Então, tempo é uma grandeza escalar. Outra grandeza escalar que nós temos aí é a massa. Ah, minha massa é, sei lá, 100 quilos para a esquerda, 100 quilos para a direita, 100 quilos na horizontal. Não, né, galera? Pelo amor de Deus. Uma outra grandeza que nós temos também, que é escalar, é temperatura, tá? Temperatura é escalar. Novamente, não me importa se eu pergunto qual a temperatura do lugar onde eu estou, e se, por exemplo, sei lá, for 30 graus, não importa se é 30 graus para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, na horizontal. Não, isso não me importa. Só me importa a temperatura, só me importa o valor numérico associado à unidade. Sei lá, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius. Beleza? Então tá aí. Definimos vetores, grandezas vetoriais e escalares. Tranquilinho, galera? De boa? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tenham entendido. E até a próxima. Beleza? Valeu. Já ia esquecendo. Pessoal, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Assim vocês vão nos ajudar bastante, tá? Valeu e até a próxima.